No mínimo, somos desafiados a repensar nosso dia a dia em novos padrões. Somos desafiados a estarmos abertos a novas perspectivas. Constatamos que a vida é muito mais efêmera, transitória, passageira do que gostaríamos ou do que julgávamos. Hoje você pode estar bem de vida, bem de saúde, e de um dia para o outro você é contaminado com um vírus. Ou ainda teu negócio, teu emprego, teu ganha-pão deixa de existir. Teus relacionamentos antes estáveis, equilibrados, bem conduzidos, seja o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, amigos, vizinhos, irmãos da igreja, de repente entram em crise. E você nem mesmo consegue identificar corretamente uma causa justificável para isso tudo. Diante de tudo isso, levanta-se sem dúvida a pergunta pelo essencial da vida, ou na vida. Nós tantas vezes, tão habituados com um mundo de supérfluos, somos desafiados a perguntar pelo essencial. Diante da transitoriedade desta vida altamente efêmera, e isso não é de hoje. Assim já escrevia Moisés em seu Salmo 90, verso 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ou então, como pergunta sem rodeios o profeta Isaías, capítulo 2, verso 22, não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Então, diante da transitoriedade da vida, desta vida altamente efêmera, precisamos sim perguntar pelo que é essencial. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos conduz a essa reflexão quando tratou no seu Sermão do Monte do tema, quando falou das preocupações da vida em Mateus 6. E ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e vai amar o outro. Porque se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza, as coisas deste mundo. Por isso, diz ele, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida. A vida não é mais que o corpo. Não é mais do que a roupa. Então Jesus vai mostrar como Deus tem cuidado de nós, levando-nos a observar os simples pardal, os passarinhos, as flores do campo. E aí Jesus conclui no Mateus 6, verso 30 e seguintes. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, diz Jesus, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial sabe de que vocês precisam de todas essas coisas. E então Jesus aponta para o essencial, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão dadas, acrescentadas. Quantas vezes você já ouviu a respeito desse tema? Quantas vezes você já leu essa palavra? Quantas vezes já cantamos esse hino? Buscai primeiro. Contudo,
quando vemos, eis-nos novamente e completamente envolvidos e absorvidos pelo secundário, pelo supérfluo, pelo passageiro. Sem necessidade alguma, porque a fé cristã nos coloca numa relação de absoluta e total confiança no cuidado amoroso de Deus, livrando-nos da preocupação pelo secundário, a fim de focarmos no primário, no essencial. Repito aqui o argumento de Jesus que muitas vezes nos passa desapercebido. Se Deus veste assim a erva do campo, com tamanha beleza, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Essa pequena expressão, muito mais, dependendo da versão também pode ser quanto mais, facilmente passa desapercebida. E ela, na verdade, é de grande importância nesse contexto. Essa expressão, muito mais, quanto mais, aparece 21 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, já no capítulo seguinte, capítulo 7 de Mateus, Jesus argumenta e pergunta: qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou qual de vocês, se seu filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou ainda, na sua argumentação em Mateus 12, Jesus responde aos seus inquiridores com uma pergunta e diz: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Isso porque Jesus havia ali essa conversa com eles sobre comerem ou não comerem as espigas que os discípulos colheram no sábado. Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. O quanto mais aqui aponta para algo essencial, com muito maior essência, valor, do que nossas preocupações básicas. Se Deus, o querido Pai Celestial, cuida amorosamente de toda a sua criação, em cada pequeno detalhe, afinal, não se vendem 2 pardais, diz Jesus, por uma moedinha? Contudo, nenhum desses passarinhos, cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto mais o Pai não cuidará de nós, coroa da sua criação. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, diz Jesus. Mateus 10. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, por que andar preocupado, ocupado e ansioso com coisas de menor valor? Isso não é um convite à preguiça, é um convite a focarmos no que é essencial. A essência da vida não está na nossa mera sobrevivência. Sobrevivência a qualquer custo, nem que seja em cima de outros, a morte de outros, a desgraça de outros. Nós nos preocupamos por demais com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, com o nosso sustento, com a provisão. Basta ver o que é que acontece quando se fala em lockdown ou alguma crise de abastecimento. As pessoas saem correndo para os supermercados e limpam as prateleiras a fim de estocar o máximo possível em casa. E vão falar a besteira lá daquele rico que teve uma grande colheita. Agora sim, o meu estoque está garantido. Os outros que se virem.
temos muito medo de sofrer, de passar qualquer necessidade, carestia. Recentemente eu li uma entrevista feita pela revista La Lectura, entrevista feita de forma virtual com o filósofo e autor de vários livros, Byung-Chul Han. Ele é nascido em Seul em 1959. E essa entrevista foi ditada por Marco Venturi, publicado em La Ventura, em 21 de fevereiro desse ano, não faz muito tempo. Nela, Byung-Chul Han é perguntado a respeito de seu último livro, A Sociedade Paliativa, A Dor, Hoje. Tendo em vista que nesse livro ele denuncia uma sociedade que se autodestrói, ao tentar se transformar em um oásis permanente de bem-estar, que pode ser obtido através, por exemplo, da medicina. Então ele é perguntado, você denuncia uma sociedade paliativa cúmplice de uma ideologia do bem-estar permanente. Mas pergunta o entrevistador, querer se livrar da dor, querer pelo menos limitar a dor, não é um objetivo legítimo da humanidade? Em sua resposta a esta colocação, Byung-Chul Han diz, toda experiência intensa é dolorosa, até mesmo o amor intenso. Hoje evitamos as intensidades por medo da dor. Até mesmo o amor, diz ele, hoje deve ser despotencializado em uma fórmula voltada para o consumo e o prazer. Nós não amamos pessoas, nós as consumimos ou queremos ter prazer com elas. Qualquer percepção intensa é dolorosa, diz o autor. O amor é assim mesmo, o amor é intenso. Talvez a descrição mais fantástica a respeito do que é o amor está em João 3,16, um verso conhecidíssimo. Porque Deus tanto amou tão intensivamente, tão verdadeiramente o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele não explora, Ele não suga, o amor dá. Deu o seu Filho unigênito para que não só os bonzinhos, não só os que merecem, mas todos que nele creem em Cristo não morram, mas tenham a vida eterna. E por este seu amor incondicional, amor indescritível, somos inseridos numa relação de amor intenso, amor profundo, um amor todo envolvente com o Senhor e com o nosso próximo. Perguntado sobre a essência da vida, ou seja, qual é o mandamento que Deus de fato espera de nós, Jesus respondeu dizendo, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento, diz ele. E o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, precisamos concordar que o filósofo Byung-Chul Han, quando ele diz, concordamos com ele, que toda experiência intensa é dolorosa, mesmo o amor intenso. E ele constata assertivamente que hoje evitamos as intensidades por medo da dor. Não queremos sofrer de forma alguma. Somos a geração dos analgésicos. Até mesmo o amor, diz ele, hoje deve ser despotencializado em uma fórmula meramente voltada para o consumo e o prazer. Sim, o amor mais intenso e possível de vivenciarmos é o amor de Deus. E esse amor sempre é sacrificial, doador, incondicional.
Ele não ama só porque ou quando convém a ele. Ou seja, sua intensidade não é determinada ou limitada pela dor ou pelo sacrifício que esse amor demanda. Deus é amor e Ele ama completamente, com toda a intensidade possível, inimaginável para nós. Por essa razão, seu amado e ungido Filho, Jesus, foi parar naquela cruz, na cruz do Calvário. Não porque éramos pessoas amáveis, pessoas pelas quais valesse a pena dar a sua vida. Muito pelo contrário. Éramos desprezíveis, inimigos de Deus, gente arrogante e prepotente que declarou a independência do Criador, que quer andar pelas próprias pernas, quer ser dono do seu nariz. Como Paulo escreve a Timóteo, o Senhor fez sua graça transbordar e encheu da fé e do amor que vem de Cristo. Me encheu com essa fé e o amor que vem de Cristo. Esta é uma afirmação digna de confiança, diz Paulo a Timóteo, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos, diz ele. 1 Timóteo 1, 14 e 15. E por mais desprezíveis que sejamos ante um Deus absolutamente santo, absolutamente puro, e que não pode tolerar o pecado, assim Jesus não veio apenas para esse mundo nos trazer uma bela mensagem, uma nova moral. Não. Ele veio para pagar o preço do nosso pecado. Morrer a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele veio morrer a nossa morte para nos dar vida. E não qualquer vida, vida com letra maiúscula, vida abundante, plena, eterna. A vida de Deus. E esta sua paixão e morte, que inclui muito sofrimento, mais do que conseguimos mensurar, descrever ou até mesmo compreender, tudo isso foi motivado pelo amor sacrificial e incondicional do Pai. Ele chegou a orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Orava suando sangue, de agonia. A gente acha assim muitas vezes que Jesus vai meio que sorrindo para a cruz, como se fosse uma coisa sem significado, sem importância. Custou muito caro o teu resgate, o meu resgate, a nossa salvação. Não é sem motivo que a essência da vida consiste em ame, pois, o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, igualmente, que Jesus não desconecta, igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Volto a falar de Byung-Chul Han. Ele escreveu em seu último livro, A Sociedade Paliativa, a Dor Hoje, que a pandemia transforma a sociedade em uma quarentena na qual a vida fica rígida, paralisada, como uma sobrevivência. E a vida não é apenas sobreviver, diz ele, 100% certo. A vida não é apenas sobreviver, viver o máximo de anos. A pandemia aguça tendências sociais que já estão presentes e elas já fazem parte do nosso DNA, marcado pela queda, pelo pecado, pela separação de Deus. Diz o autor, entre essas tendências está a histeria da saúde,
a histeria da saúde. Todas as forças vitais estão sendo usadas hoje para prolongar a vida, achando que isso é vida. Ou seja, o negócio é sobreviver a qualquer custo, especialmente se toda a minha esperança se limita a essa vida, aqui e agora, nessa terra. Mesmo na pandemia, diz ele, o autor, não deveríamos reduzir a vida à mera sobrevivência. Apesar de tudo, devemos encontrar possibilidades para celebrar a vida. É importante, justamente na pandemia, diz ele. É verdade, o povo de Deus sempre foi e continua sendo chamado a celebrar a vida que temos do Senhor, que vem dele, dádiva dele. É uma vida com propósito, uma vida com perspectivas, uma vida cheia de esperança e repleta de um amor que é sacrificial, de um amor que é incondicional. Afinal, como diz 1 João 4,19, amamos porque Ele nos amou primeiro. Aliás, deixe-me ampliar um pouco mais esse texto de 1 João 4, lendo alguns versos antes, já do verso 16, para que a gente entenda do que João está falando. Diz ele: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, como é o amor dele. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, no dia do juízo, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, o juízo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De fato, a essência da vida não é nem mesmo a própria sobrevivência. Acho problemático que a virologia esteja em primeiro lugar hoje, escreve Byung-Chul Han. Na pandemia, a fé foi sacrificada no altar da sobrevivência, diz ele. Interessante. Na pandemia, a fé foi sacrificada no altar da sobrevivência. E ele escreve ainda que a saúde foi elevada como uma nova divindade. E, de fato, se eu sou Deus, de letra minúscula, se eu sou Deus de mim mesmo, vou fazer de tudo para garantir a minha própria vida. E ela vai depender só de mim. Assim faço todo o possível para sobreviver. E nesse afã, acaba se perdendo a própria vida. O convite de Jesus vai na contramão desse apego e busca pela sobrevivência a qualquer custo. Ele diz em Lucas 9, verso 23 e seguintes, Jesus fala à multidão: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se você tentar se apegar à sua vida, vai perdê-la. Mas se você abrir mão de sua vida por minha causa, diz Jesus, você vai salvá-la. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Pergunta ele, Jesus. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Na sua essência. Não só nos anos.
Falando da sua própria paixão e morte, Jesus disse em João 12, chegou a hora de o Filho do Homem, como ele se refere a si, ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele ficará só. Sua morte, porém, lá na terra, produzirá muitos novos grãos, porque ele vai brotar. Quem ama a sua vida nesse mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida nesse mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo de Jesus, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Essa é a essência da vida. Ser discípulo do Senhor, segui-lo, servi-lo, amá-lo sacrificialmente, como Ele nos amou primeiro. O resto, minha gente, é resto. O resto se encaixa aí embaixo, é secundário. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, acrescentadas. Amém.